O tema de hoje é a República Velha, de 1889 a 1930. O processo de introdução da República. Na segunda metade do século XIX, um processo histórico importante conduziu à implantação da República no Brasil. No segundo reinado, os partidos liberal e conservador controlavam a vida política. Um grupo formado por fazendeiros do Oeste paulista e por profissionais liberais, advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas, lançou em 1870 o Manifesto Republicano, uma declaração que defendia o federalismo e a república. Durante o processo que conduziu à república no Brasil, duas questões envolveram a igreja e o exército. Primeiro, a questão religiosa. Com a Constituição de 1824, o Império passou a controlar a igreja por meio do beneplácito e do padroado. O beneplácito era o direito que o imperador tinha de aprovar ou não as bulas do Papa. Eram cartas contendo as orientações. O padroado era o direito que o imperador tinha de nomear os bispos. Em 1864, o Papa Pio IX proibiu os católicos de fazerem parte da maçonaria. Dom Pedro II não aceitou a ordem vinda do Papa, pois mantinha estreita relação com a maçonaria. Inclusive, Dom Pedro I havia sido grão-mestre da maçonaria. O bispo de Olinda, Dom Vital de Oliveira, e o bispo de Belém do Pará, Dom Antônio Macedo Costa, optaram por obedecer ao Papa e exigiram que as irmandades religiosas expulsassem seus membros maçons. Reagindo a isso, com base em nossa Constituição, Dom Pedro II abriu uma ação contra os bispos, que foram julgados e condenados à prisão. Eles ganharam a pena de 4 anos de prisão. Um ano depois do julgamento, Dom Pedro II entrou em acordo com o Papa e mandou soltar os bispos. A questão militar. É o nome dado a uma série de atritos entre o exército e o império. A principal razão para esse conflito foi a punição de 2 oficiais do exército, que denunciaram o caso de corrupção e por se manifestarem a favor da abolição. O marechal Deodoro da Fonseca se negou a punir um dos oficiais e por isso foi demitido do cargo de comandante de armas e presidente da província do Rio Grande do Sul. Outro ponto que vai influenciar na introdução da República no Brasil é a abolição. Com a Lei Áurea, a insatisfação com a monarquia aumentou muito, pois os fazendeiros do Vale do Paraíba e do Nordeste sentiram-se traídos por terem sido obrigados a libertar seus escravos. Aí ocorre a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1899. A união, dos fatores da questão religiosa, a questão militar, somada à já existente satisfação dos militares após a Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão, a preocupação com a sucessão, já que a princesa Isabel era herdeira do trono e casada com o estrangeiro Conde Dan, e mais a insatisfação social, deu início ao processo que levou o Marechal Deodoro da Fonseca a encontrar-se com o líder do Partido Republicano Paulista, o Quintino Bocaiúva, e juntos combinarem a derrubada da monarquia. O primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que se destacou por sua reforma financeira e pela aprovação da primeira Constituição. O Brasil precisava crescer industrialmente, assim necessitava de recursos financeiros. Rui Barbosa, ministro da Fazenda, lançou um plano que posteriormente seria chamado de encilhamento. Esse plano permitia que os bancos privados emitissem dinheiro, sem qualquer exigência de lastro em ouro. Isso causou um processo inflacionário. A crise levou Deodoro a renunciar, ficando em seu lugar o vice Floriano Peixoto. Dentro da nossa Constituição, nós vamos destacar alguns pontos principais. Essa Constituição é de 1891, a primeira Constituição da República. Primeiro ponto, federalismo, princípio segundo o qual os estados passaram a ter grande autonomia. Segundo, o Brasil passava a ser uma república federativa, presidencialista, baseada em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Terceiro ponto, a Igreja Católica foi separada do Estado e os brasileiros passaram a ter liberdade de culto. Quarto ponto, o voto universal masculino.
Homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados tinham direito a voto, excluídos soldados e religiosos do clero regular. Bom, durante a República Velha, nós vamos ter destaque a alguns tipos de política que aconteciam nesse período. Uma delas é a política do café com leite. Em 1894, já em uma segunda fase da República, a primeira fase foi a República da Espada, agora nós estamos na República das Oligarquias. Durante o governo de Prudente de Moraes, caracterizou-se a dominação política dos cafeicultores, principalmente os de São Paulo e os de Minas Gerais. A política exercida por esses dois estados ficou conhecida como política do café com leite, pois um produzia leite e o outro era um grande produtor de café. Os dois partidos se revezavam no poder, assumindo o controle da presidência do Brasil. Junto com a política do café com leite, veio o coronelismo e o voto de cabresto. Para conquistar e manter o poder, os políticos saídos das famílias mais poderosas induziam os eleitores a votar nos candidatos por eles indicados. É o chamado voto de cabresto, voto controlado pelo coronel. O coronel conseguiu o voto por meio da troca de favores. O coronelismo, uma prática utilizada no meio rural, onde uma elite controla a vida social e política local. Então, esse coronel controlava o voto. Além da política do café com leite, o voto de cabresto, temos também a política dos governadores. Usando a mesma prática de troca de favores, as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Era um esquema político que ligava os governadores estaduais ao presidente da República. Dentro desse período, nós vamos ter destaque para o café, a borracha e a industrialização. Na Primeira República, o café continuou tendo liderança na exportação. Quando os países estrangeiros diminuem a compra do produto, as sacas começam a acumular. Preocupados com a queda dos lucros, os cafeicultores pediram ajuda ao governo. O governo passou, então, a comprar as sacas excedentes, após um acordo assinado entre os produtores de café e o governo, que foi o chamado Convênio de Taubaté. A borracha, matéria-prima essencial na indústria automobilística, ganhou muito espaço nesse período. Os seringalistas e os envolvidos no comércio da borracha amazônica chegaram a enriquecer com a produção da borracha.